E aí pessoal, tudo certo? Belezinha? Essa aula aqui, em continuidade, a última aula que a gente abordou o esporte de forma geral, e vai ser aquela última aula, vai ser comum a todas as turmas, seja primeiro, segundo ou terceiro ano. Nesse vídeo aqui eu começo a especificar um pouco. Esse vídeo aqui é destinado aos alunos do terceiro ano, certo? As turmas dos terceiros anos. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o basquetebol, que vai ser o esporte específico para ser trabalhado com os terceiros anos. Nesse vídeo eu vou trabalhar um pouquinho sobre a história e sobre a adaptação do basquetebol. Nos vídeos que se seguem a gente vai trabalhar sobre fundamentos, regras, posicionamento de jogadores, conceitos, jogabilidade como um todo. Mas lembrando, esses vídeos eles são só direcionamentos. Esse vídeo aqui ele não tem a capacidade de repor a nossa vivência prática, certo? Mas a gente não pode ficar parado esperando, beleza? Hoje o basquetebol ele é um dos esportes mais populares no mundo e o seu nome se origina de basketball, vamos dizer assim, que no inglês significa a bola na cesta, certo? A modalidade ela foi inventada em 1891, é um esporte relativamente antigo frente a outros esportes coletivos que a gente tem, como o vôlei, como o handball, por um professor de educação física canadense chamado James Naismith, certo? Mesmo ele sendo canadense, ele estava trabalhando na Associação Cristã de Moços de Springfield, que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos, certo? Mesmo ele trabalhando lá nos Estados Unidos, ele era canadense. O basquetebol feminino ele só teve seu início através da professora Sandra Berenson, em 1982, um ano depois, pois adaptou as regras que James Naismith criou. Porém, a primeira partida oficial do basquete feminino só ocorreu em 1896, certo? Em 1936, o basquete ele foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim e atualmente é praticado por 300 milhões de pessoas no mundo inteiro e mais de 170 países filiados à Federação Internacional de Basquetebol, a FIBA. O basquete tem como principal disputa, vamos dizer assim, competição, a NBA, que é a National Basket Association, se não me engano, que vai ser o suprassumo do basquete, certo? Lá nos Estados Unidos. No Brasil, o esporte foi trazido pelo norte-americano August Shaw, que chegou aqui ao país para lecionar num tradicional colégio da época, que até hoje ainda temos, que é o Mackenzie College, em São Paulo, em 1896. A nova modalidade foi apresentada e aprovada imediatamente pelas mulheres, fato que atrapalhou a promoção do basquetebol entre os homens. Além disso, havia uma forte concorrência entre outro esporte que tinha sido trazido 2 anos atrás, que era o futebol, trazido por Charles Miller. Ou seja, veja o contexto em que o basquetebol chegou aqui no Brasil. A gente tinha o começo da prática do futebol, trazido por Charles Miller da Inglaterra. 2 anos depois a gente tem a chegada do basquete, trazido por August Shaw. Se a gente for analisar de forma fria, se isso tivesse ocorrido de forma contrária, talvez a nossa cultura não fosse tão voltada para o futebol, e sim para o basquete. Mas deu-se que o futebol chegou primeiro e a gente teve uma disseminação muito maior do futebol do que o basquete, principalmente entre os homens. Para as mulheres, o basquete foi uma prática legal, até porque elas não podiam praticar o futebol. Então elas corriam para o basquete. Depois essa prática começa a ser também voltada, vamos dizer assim, para os homens. O basquetebol adaptado vão ser as adaptações voltadas para as pessoas com algum tipo de deficiência física. Ele recebe o nome de basquetebol em cadeiras de rodas e o surgimento aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Soldados voltavam da guerra, como é que eu posso dizer, mutilados por essa ideia idiota que temos de combate por qualquer coisa. E ex-soldados do exército americano
eles começaram a jogar dentro de uma quadra do hospital em que se encontravam. A partir disso, a gente tem uma sistematização dessa prática e nos Jogos Paralímpicos de 1960 a gente tem a inserção do basquetebol em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos. Porém, as mulheres só participariam dos Jogos Paralímpicos em 1968, em Tel Aviv. Pessoal, dentro dessa aula aqui a gente já consegue visualizar algumas condutas, algumas coisas, vamos dizer assim, que temos dentro da nossa sociedade que podem ser evidenciadas a partir até mesmo de uma prática esportiva, que vão ser tópicos que eu vou trabalhar mais na frente. Como o esporte se relaciona com a sociedade. Eu mostrei aqui a vocês que a gente tem divergências entre as práticas femininas e masculinas. Até mesmo as mulheres sendo excluídas de algumas determinadas práticas e competições, frente a um machismo estrutural que cada vez mais a gente vem lutando, certo? Mas veja que o próprio esporte ele pode servir como parâmetro para você visualizar algumas outras condutas que nós temos dentro da nossa sociedade. E vão ser alguns tópicos que eu vou estar trabalhando com vocês mais intensamente. Não trabalharei tanto isso com os primeiros e segundos anos, mas com os terceiros anos. Por quê, professor? Porque o Enem, ele não vai te perguntar sobre fundamentos do basquete. Isso aqui que eu estou dando é importante porque eu tenho que contextualizar os nossos conhecimentos. Mas lá no Enem, vai estar intimamente ligado como o esporte ele atua dentro de processos sociais, certo? Então a gente vai ter aí tópicos sobre uso de drogas, sobre a sexualidade, gente, como um todo, sobre cuidados físicos, sobre essa diferença entre a prática das mulheres e dos homens. A gente vai ter o esporte ligado à saúde, o esporte ligado à mídia, certo? Como essas coisas se vinculam dentro da prática esportiva, beleza? Próxima aula vai ser um pouquinho mais focada nesses pontos, nesses aspectos sociais, certo? Mas sem deixar de lado a questão técnica do basquete. Vejo vocês na próxima aula, ou próxima sexta, vamos dizer assim. Cheiro para todos. Tchau, tchau.